Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, todas as vezes que eu prego, que eu anuncio a palavra, como agora, quando eu desci da cátedra, me inclinei diante do crucifixo e eu disse para Jesus: Jesus, que eu não pregue a mim mesmo, e que eu não pregue aquilo que é a minha vontade, mas que eu fale ao seu povo aquilo que o seu Espírito quer que eles escutem. Jesus, eu disse para ele ali agora, eu fiz os esquemas, vários esquemas de pregação, mas eu não quero falar daquilo que eu preparei. Eu me preparei, o Senhor sabe, mas eu quero falar aquilo que o Senhor quer que esse povo ouça, aquilo que o Senhor quer revelar à sua igreja nessa tarde de Pentecostes, nessa solenidade. E eu não sei se você tem consciência quantas vezes essa palavra foi citada neste acampamento, mas nós tivemos uma palavra de direção, uma palavra de inspiração, que fez com que todas as pregações, as orações, as direções que Deus foi nos dando, brotou de uma palavra que está nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no versículo 8, onde Jesus vai dizer
aos seus apóstolos, antes de ascender aos céus: Ele vos dará força. A quem Jesus está se referindo quando ele diz: Ele vos dará força? Ele está se referindo exatamente à pessoa do Espírito Santo. Em algumas traduções nós vamos ver a palavra poder. Ele vos dará poder. Força, alguém que malha. Eu, que sou grandão, tenho bastante força. Se nós formos brincar de cabo de guerra aqui, eu vou colocar força. Poder, a presidente Dilma tem. Um diretor executivo de uma fábrica tem. Um coordenador de um grupo tem poder sobre aquelas pessoas que ele está coordenando. Mas se nós formos nos originais, lá nos textos originais, nós vamos ver que essa palavra força, poder, ela quer exatamente dizer a potência do Espírito. É bem diferente. Poder de potência. Para que nós entendamos aquilo que o Senhor quer nos falar nessa tarde, eu quero convidar você a entender essa força como potência. Veja bem, o que o Evangelho vai nos narrar: que os discípulos estavam trancados dentro de um lugar com medo dos judeus. Eles estavam aterrorizados com medo dos judeus, com medo da morte, com medo da perseguição, com medo da humilhação, com medo dos questionamentos que poderiam brotar. A palavra do Evangelho de hoje diz que Jesus entrou naquele lugar e os saudou e disse: a paz esteja com todos vocês. E a palavra diz que imediatamente eles se alegraram com a presença do ressuscitado. E o ressuscitado mais uma vez disse a eles: a paz esteja com vocês, recebei o Espírito Santo. E diz o texto de hoje que Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. Aqueles aos quais não perdoardes, eles serão retidos. Mas veja, eles estavam amedrontados. E aqui, diante de nós, está uma palavra que nos revela qual é o remédio para a cura do medo. Pergunta para o seu irmão: qual é o remédio para a cura do medo? Antidepressivo? Pergunta para o irmão: qual é o remédio para a cura do medo? É um antidepressivo? Diga para ele: não, é o Espírito Santo. O remédio para a cura do medo é o Espírito Santo. Você está entendendo? Diga para ele: você está entendendo? O remédio para a cura do medo se chama Espírito Santo. Porque o Espírito Santo potencializa em nós a coragem que nós não temos, a ousadia que nós não temos, a intrepidez que nós não temos. Por isso o Espírito Santo é potência. Ele potencializa aquilo que em nós encontra-se escondido pela obra do medo, pela obra da insegurança, pela nossa história. Quando eu olho para trás, e para mim celebrar Pentecostes é uma alegria muito grande, porque quando eu olho para trás, eu olho para a minha história e eu vejo um menino amedrontado que tinha medo de tudo. Tinha medo de bicho, tinha medo de gente que morria, tinha medo de fantasma, tinha medo de escuro. A minha mãe e meu pai devem estar assistindo. Quantas vezes, quando morria alguém que eu conhecia, eu colocava o meu colchão do lado da cama deles, que eu tinha medo.
E no lugar que eu morava, lá em Raposo, distrito da cidade de Itaperuna, tinha um anúncio na igreja. Quando morria alguém, cantava uma Ave Maria. Ave Maria para mim era um tormento. Quando tocava aquela Ave Maria, eu enfiava debaixo da cama, colocava o dedo nos ouvidos, que eu nem queria saber quem tinha morrido. Tamanho era o medo, era uma opressão aquele medo na minha vida. E isso, já rapaz, namorando, eu tinha medo. Claro, as minhas namoradas nem sabiam, mas depois que eu deixava elas em casa, para eu passar no escuro, eu fechava o olho e eu ia correndo, desesperado. Medo. Mas olhando para mim hoje, eu falo, meu Deus, o Espírito Santo potencializa uma coragem que eu não sabia que eu tinha. Depois que eu fui ordenado padre, que eu fui remanejado para Cachoeira Paulista, eu fui morar na Casa 10. E a Casa 10 é colada no cemitério. E o meu quarto a janela dava para o cemitério. E todos os dias eu abria a janela e eu via ali o seu Vicente, que tinha um nome lá enterrado. Eu chegava de madrugada da missão, abria a janela, olhava para o cemitério sem medo nenhum, porque o Espírito Santo potencializa a coragem que está escondida dentro de nós. Porque nós não recebemos um espírito de timidez, de medo, nós recebemos um espírito de coragem. Olhar para trás é eu imaginar como que eu pregaria diante de uma multidão dessa. Meu Deus, como eu falaria diante de padres que se formaram na teologia, alguns doutorados, e outros me assistindo em casa, bispo. O Espírito Santo potencializa a coragem. Se você é oprimido pelo medo, eu tenho uma receita para você. O doutor Roger receita para você muito Espírito Santo na sua vida, para você ter coragem, muito Espírito Santo, para você ter coragem, para você não se render ao medo, mas deixar o Espírito Santo potencializar em você essa coragem que o próprio Deus já colocou dentro de você, porque você é filho de Deus, você é filha de Deus, você não é qualquer coisa nessa terra, você é um filho e uma filha de Deus, e você não deve temer a nada e a ninguém. Você está me entendendo? Você não deve temer a nada e a ninguém. Quantos têm medo do diabo? Meu irmão, o diabo tem que ter medo de você, e não você dele, porque você é filho de Deus e cheio do Espírito Santo. Quantas pessoas ficam angustiadas quando numa oração começa a acontecer libertações, gritos, e sai, ai que medo. Meu filho, minha filha, não se engane, é o diabo que tem medo de você, por isso que ele está dando espetáculo para sair. Você está entendendo? O Espírito Santo potencializa aquilo que nós achamos que nós não temos. Pega a sua Bíblia, abra nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no versículo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, no versículo 4. O evangelho de hoje nós vemos o Senhor os enviando. Mas veja o que Lucas vai trazer no versículo 4 do capítulo 1. Ao tomar a refeição com eles, deu-lhes esta ordem: não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, na qual me ouvistes falar, quando eu disse: João batizou com água, vós porém dentro de poucos dias sereis o quê? Batizados com o Espírito Santo. Versículo 6. Então os que estavam reunidos perguntaram a Jesus: Senhor, é agora que vais restabelecer o reino para Israel? Jesus respondeu: não cabe a vós saber os tempos ou os momentos que o Pai determinou com a sua autoridade.
mas recebereis o poder do Espírito Santo, que virá sobre vós, para seres minhas testemunhas em Jerusalém. Mas onde? Por toda a Judéia, na Samaria, até os confins. Então Jesus indica qual é o caminho que eles tinham que seguir: ir para Jerusalém e esperar durante 9 dias. Nós ouvimos falar dessa novena que precisa ser perpétua, a novena de Pentecostes, como pedia a beata Helena Guerra, para que esse Espírito Santo faça acontecer aquilo que nós acabamos de cantar no refrão do Salmo: enviai, Senhor, o vosso Espírito, e da terra toda a face renovai. Vamos colocar avivai. O Senhor quer avivar, renovar, trazer vida a toda a face da terra, e Ele indica o caminho. Acontece depois dos 9 dias aquilo que nós ouvimos na primeira leitura, versículo 4 do capítulo 2: todos ficaram cheios do Espírito Santo. E o que está escrito aí? E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia expressar-se. Veja o caminho que Jesus vai fazendo com os medrosos. Indica o remédio é o Espírito Santo. Fica esperando, fica clamando junto com a minha mãe, lá no cenáculo, durante 9 dias. E na festa de Pentecostes, quando Jerusalém estava abarrotada de pessoas, porque os judeus estavam celebrando a festa do Pentecostes, o cumprimento da promessa acontece. O Espírito Santo é derramado sobre os apóstolos. O Pentecostes acontece na vida deles. Eu pergunto para você: você veio para um acampamento de Pentecostes? Nós estamos numa liturgia, e eu acredito que a igreja nos ensina na doutrina que a liturgia, que a Eucaristia é uma atualização daquilo que se está celebrando. Se atualiza o sacrifício de Jesus, mas também se atualiza o Pentecostes na nossa vida. Você está aqui, você que acompanha de casa, você está experimentando a atualização dessa promessa. O Espírito Santo está sendo derramado sobre nós. Diga: obrigado, Senhor. Eu nem sou tão merecedor, mas obrigado pela sua misericórdia. Obrigado, Senhor, pela ação do seu Espírito na minha vida. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que vai acontecer na minha vida a partir desse Pentecostes. Diga para o seu irmão: se prepara. Bate nas costas dele e diga: se prepara, porque a promessa de Deus está se cumprindo na sua vida no dia de hoje. Recebereis o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, a potência do Espírito Santo. Diga para ele: para que você seja, sem medo, testemunha de nosso Senhor Jesus Cristo. Onde você estiver, por onde você caminhar, diga para esse irmão: você, cheio do Espírito Santo, precisa ser testemunha de nosso Senhor Jesus Cristo. Diga para ele: amém? Então aplauda o cumprimento da promessa na vida desse irmão. Vamos lá. Depois que eles experimentaram, aqueles medrosos daqueles apóstolos experimentaram o Espírito Santo, eles começaram a pregar com intrepidez, com coragem, com ousadia. Pega aí Atos 2:14 e veja. Atos 2:14.
Pedro, de pé junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão. Quem era essa multidão? Eram exatamente os judeus que Pedro estava morrendo de medo deles. Veja o que o Espírito Santo realiza na vida de quem se abre, de quem deseja, de quem experimenta, de quem anseia. Homens da Judéia e todos vós que residis em Jerusalém, seja do vosso conhecimento o que eu vou dizer, escutai-me com toda atenção. Estes aqui não estão embriagados como podeis pensar, pois ainda estamos em plena manhã. Está acontecendo o que foi anunciado pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos anciãos terão sonhos. Mas sobre os meus escravos e as minhas escravas eu derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. E mostrarei prodígios no céu e em cima, e sinais na terra e embaixo, sangue e fogo e nuvem de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Homens de Israel, escutai essas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem credenciado por Deus junto de vós pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou entre vós por meio dele. Como também o sabeis, Deus em seu desígnio e previsão determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios, e vós o matastes pregando numa cruz. Olha que coragem! Olha que intrepidez, olha que ousadia. Ele não nega o anúncio da verdade diante da ameaça iminente que aqueles judeus impunham a ele. Pedro, não, depois que recebeu o Espírito Santo, ficou pensando: o que eles vão pensar de mim disso que eu vou falar? O que eles vão pensar de mim? O que eles vão fazer comigo? Não, ele anunciou a verdade com intrepidez, com coragem, com ousadia. Mesmo diante daqueles que mataram Jesus, que poderiam também matá-lo, o Espírito Santo potencializou a coragem, a parresia, como gosta tanto de dizer o nosso pai fundador, Monsenhor Jonas, a parresia. São muitas, depois você pode olhar Atos 8, mas vamos lá, passa um pouquinho para frente. A palavra de Deus é viva e eficaz, nada melhor do que ela. Atos 8, versículo 4. Entrando aqueles que se tinham dispersado, iam por toda parte levando a palavra da boa nova. Entretanto, aqueles que se tinham dispersado iam por toda parte levando a palavra da boa nova. Foi assim que Filipe desceu à cidade da Samaria e começou a anunciar o Cristo à população. As multidões davam ouvidos àquilo que Filipe dizia, unânimes o escutavam, vendo os sinais que ele fazia. Veja, a pregação intrépida, a coragem, mas coragem não meramente humana, uma coragem sobrenatural, provinda do Espírito Santo, que potencializou aquela coragem, dom de Deus, força de Deus. Veja um outro detalhe. Vai em Atos, volta um pouquinho, capítulo 2, continuação daquilo que nós estávamos vendo, versículo 37. Uma outra coisa que esse avivamento do Espírito, essa recepção do Espírito Santo nos dá, escuta o que esse texto vai revelar. Atos, capítulo 2, 37 a 41. Quando ouviram isso, ficaram com o coração compungido e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós e vossos filhos, e para todos aqueles que estão longe, todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar.
Com muitas outras palavras ainda, Pedro lhes dava testemunho e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Os que aceitaram as palavras de Pedro receberam um batismo. Esse versículo, o B do versículo 47. Naquele dia foram acrescentadas mais ou menos 3.000 pessoas. Com a pregação de Pedro se converteram mais ou menos 3.000 pessoas. Uma outra graça que o Espírito Santo nos dá, e eu quero dizer para os seminaristas que às vezes ficam pensando: meu Deus, como é que eu vou evangelizar aqui na Canção Nova? Eu tenho medo de televisão, de rádio, eu tenho medo de... É o Espírito Santo que faz, meus filhos. Não somos nós, não é o Padre Roger, não é o Padre Edmilson, não é o Monsenhor Jonas, não é o Padre José Augusto. Não somos nós, os padres da Canção Nova, que fazemos. Um dia nós recebemos o Espírito Santo, e o Espírito Santo dá eficácia àquele que o experimenta. Ele dá eficácia. É uma palavra de poder que transforma a vida. É uma eficácia sobrenatural. Às vezes eu escuto alguém testemunhando: Padre, aquela palavra, aquilo que o Senhor disse. Eu falo: meu Deus, eu não sou capaz. Só pode ser o Senhor. O Espírito Santo deu eficácia aos apóstolos, e o Espírito Santo dá eficácia àqueles que se abrem a Ele, que querem experimentar essa potencialização, esse avivamento. Terceira coisa, Atos 2. Quando o versículo 42, onde nós estamos: eles eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. Apossava-se de todos o temor, e pelos apóstolos realizavam-se numerosos prodígios e sinais. E todos os que abraçavam a fé viviam unidos e possuíam tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e os seus bens, e repartiam dinheiro entre todos conforme a necessidade de cada um. Perseverantes e bem unidos, frequentavam diariamente o templo, partiam pão pelas casas e tomavam a refeição com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo. E cada dia o Senhor acrescentava ao seu número mais pessoas. Veja, depois que eles receberam o Espírito Santo, eles se tornaram constantes na oração. Constantes na oração. Eles, depois que receberam o Espírito Santo, celebravam juntos em comunidade a Eucaristia, escutavam a palavra dos apóstolos. Eles tinham comunhão fraterna, eles tinham tudo em comum, ninguém passava necessidade. Eu fico olhando algumas estruturas de grupos, movimentos, de paróquias, e eu fico me perguntando: será que nós realmente recebemos o Espírito Santo se existem pessoas no nosso meio passando necessidades? Será que realmente nós recebemos o Espírito Santo se nós não estamos tendo uma vida constante de oração, se nós não estamos interessados em escutar a palavra de Deus, se não há comunhão fraterna no meio de nós, se no nosso meio existe um espírito de divisão, de disputa, de quem é melhor do que o outro? Será que verdadeiramente nós recebemos essa graça de Pentecostes? Porque aqueles que receberam, eles tinham tudo em comum, eles não viviam no individualismo, no egoísmo. Meu irmão, eu não tenho dúvida, esse avivamento é a grande resposta para o mundo atual, porque esse mundo atual caminha confuso, como tantas vezes disse o Papa Bento XVI, tomados pela ditadura do relativismo. E o que é o relativismo senão um discurso de que não existe uma verdade plena? E o Espírito Santo é aquele que nos conduz à verdade. Eu não tenho dúvida que o mundo precisa do Espírito Santo, precisa desse avivamento, mas eu não tenho dúvida que o mundo precisa
que nós carismáticos tenhamos a coragem de partilhar os nossos dons, de partilhar aquilo que nós temos, de adentrarmos nas esferas, como tem dito tanto o nosso Papa Francisco, nas esferas das periferias das cidades onde tantos estão passando necessidade. Como receber o Espírito Santo e não partilhar o dom daquilo que nós recebemos? Vejam, eles tinham tudo em comum, e esse ato de amor, de ágape, de fraternidade atraía muitos até eles. Talvez no seu grupo tenha até o Espírito Santo, o reteté de Jeová, né? O povo fica pulando lá, pulando. Mas se não houver partilha, desculpa, os seus pulinhos não vão convencer ninguém. Se não houver comprometimento com o irmão que sofre, os seus pulinhos, as suas línguas, a profecia do seu grupo não vai atrair ninguém. Se nós não formos verdadeiramente irmãos, nós não vamos atrair ninguém. Se nós tivermos um espírito de disputa e de divisão no meio de nós, nós não vamos atrair ninguém. Pode ter muito carisma, mas se não tem um carisma maior que é o amor, me desculpa. Ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, ainda que eu venda todos os meus bens, se não tiver amor, de nada adianta. Diga: Espírito Santo, eu quero experimentar na minha vida a intrepidez, a parresia, a coragem. Eu quero experimentar na minha vida a eficácia. Eu quero experimentar na minha vida, Espírito Santo, uma oração constante, um desejo pela Eucaristia, uma necessidade pela palavra, a comunhão fraterna e a partilha daquilo que o Senhor me dá. Eu quero, Espírito Santo, fazer uma experiência profunda da sua graça, do seu poder, da sua força na minha vida. Age, Espírito Santo, que eu não fique indiferente aos que sofrem, mas que eu saiba partilhar aquilo que eu tenho. Vá um pouquinho mais para frente, capítulo 5 dos Atos, versículo 12. Uma outra graça potencializada no coração da igreja primitiva. Muitos milagres, sinais e prodígios eram realizados entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Todos os fiéis se congregavam bem unidos no pórtico de Salomão. Nenhum dos outros ousava juntar-se a eles, mas o povo estimava-os muito. Entretanto, crescia sempre mais o número dos que pela fé aderiam ao Senhor. Uma multidão de homens e mulheres chegavam a transportar para as praças os doentes em cama e as macas, a fim de que quando Pedro passasse, pelo menos sua sombra tocasse alguns deles. As multidões vinham até das cidades vizinhas de Jerusalém, trazendo os doentes e pessoas atormentadas por maus espíritos, e todos eram curados. Por que eu estou te mostrando isso na Bíblia? Porque esse é um reflexo do Pentecostes. Depois do Pentecostes foi isso que começou a acontecer na igreja. Porém, meus irmãos, nós estamos tão institucionalizados. Como disse o Frei Raniero Cantalamessa, pregando para a Cúria Romana, e o Papa Francisco na Sexta-feira Santa, o que mais atrapalha a evangelização na igreja católica é a burocracia. A burocracia. A burocracia atrapalha a evangelização. É muita burocracia para evangelizar. Não pode curar, não pode fazer milagres no nome de Jesus. É muita burocracia, não pode falar em línguas, sendo que está aqui na Bíblia todos os sinais que acompanharam os apóstolos. É uma burocracia.
já alertava Raniero Cantalamessa. E ontem, na vigília de Pentecostes, o Papa Francisco dizia para os novos movimentos, inclusive a Canção Nova estava lá com os nossos fundadores, com o nosso fundador, os nossos cofundadores, os nossos irmãos de comunidade, o Shalom, várias comunidades do Brasil, a Obra de Maria, a Renovação Carismática Católica, os movimentos do mundo inteiro. Francisco disse: eu prefiro uma igreja acidentada por sair do que uma igreja enferma por ficar trancada em si mesma. Eu prefiro uma igreja acidentada, machucada por sair em missão, por levar o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, do que uma igreja doente. E ele ainda dizia com aquele jeito latino dele: tranque uma sala e deixa essa sala trancada durante 1 ano e entra nela para você ver se você não fica doente. Vai estar com mau cheiro. E ele dizia: vai estar com mau cheiro, daquele jeito que ele prega assim, né? Sabe como, né? Livremente, sem os papéis. Eu prefiro uma igreja acidentada por sair de si mesmo e ir evangelizar, do que uma igreja enferma por ficar fechada nela mesma. Escute, carismáticos, escute Canção Nova, escute igreja, escute a voz do Espírito que fala pelo nosso Papa. Eu prefiro uma igreja machucada por sair em missão, do que uma igreja doente por ficar fechada em si mesmo. Eu prefiro essa igreja, diz o Papa, é ele que quer. E tem muito carismático ficando deprimido porque está trancado no seu mundinho. Tem muito missionário deprimido porque está trancado no seu mundinho. Não sai de si, não leva a boa notícia, não tem mais ardor. Eu preciso te dar uma notícia: é hora de você deixar o Espírito Santo agir na sua vida, por amor a Deus. Deixa o Espírito Santo te transformar. Por misericórdia, nesse Pentecostes, deixe ele reavivar a sua vocação, porque senão você vai ficar doente, um cristão doente, um cristão abatido, triste, sem vigor, sem ânimo. É isso que o avivamento traz a nós: coragem, eficácia, comunhão fraterna, milagres, sinais e prodígios. O Espírito Santo nos retira do conforto, do comodismo, nos tira. Pergunta para o seu irmão: você ainda quer o Espírito Santo? Vem com tudo isso, é pacote completo. O Espírito Santo vai colocar fogo em você, na sua perna, no seu coração, vai soltar a sua língua. Até quando os documentos da igreja vão ficar só no papel? Pelo amor de Deus, leia o documento de Aparecida. Não é para ficar só no papel. Que lindo, teve a conferência de Aparecida, que bom, os bispos assinaram, que maravilha, que lindo. Aonde está a aplicação? Uma igreja machucada. Eu prefiro uma igreja machucada, ferida por sair em missão, do que uma igreja doente, trancada dentro de si mesma. E ele vai dizer hoje, na homilia, o Papa Francisco: o Espírito Santo liberta-nos, salva-nos do perigo de uma igreja gnóstica e narcisista, fechada no seu recinto. O Espírito Santo impele-nos a abrir as portas e sair para anunciar o Evangelho de Cristo. Diga para quem está do seu lado, dá uma sacudida nele, diga: saia desse seu mundinho. É a hora de Deus, se o Papa está dizendo, é a voz de Deus. Saia do seu mundinho, do seu comodismo. Saia do seu banco e vai evangelizar. Saia dessa cadeira e desça com intrepidez, com coragem, com ousadia. Diga para o seu irmão: é a hora. Se o Papa está dizendo, é a hora, meu irmão. Você está entendendo? Pergunta para ele: você está entendendo? Se ele estiver entendendo, eu quero que você dê uma salva de palmas para ele.
Para terminar, que o tempo é curto. Ai, como eu quero que o Kairos chegue logo, o eterno, porque não vai ter mais o Cronos. O Cronos controlando. Atos dos Apóstolos. Eu sonho, Senhor, com essa libertação. Vá no capítulo 19 dos Atos dos Apóstolos. E isso eu quero dizer especialmente para os carismáticos, viu? Quem é carismático aí? Levanta a mão. Cria vergonha nessa cara, rapaz. Você vai entender porque eu estou dizendo para você criar vergonha. Porque qual é a nossa missão como carismáticos? Levar a cultura levar o avivamento. Não é isso? Ou eu estou enganado? Hã? O nosso estilo de pregar, o nosso estilo de rezar. Existe uma cultura que nós mergulhamos nela desde o dia que nós fomos batizados no Espírito Santo. É a cultura de Pentecostes. Veja, que testemunho esplêndido. Versículo 1 do 19. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou o Planalto e chegou a Éfeso. Aí encontrou alguns discípulos e perguntou-lhes: vós recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Eu pergunto para você, você já fez isso com as pessoas? Que você encontra no seu trabalho, na sua paróquia, no seu movimento? Olha o que Paulo pergunta: vós recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Eles responderam: nem sequer ouvimos dizer que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: que batismo então recebeste, gente? Bando de anta. Eles responderam: o batismo de João. Paulo disse-lhes: João administrava um batismo de conversão, dizendo ao povo que acreditasse naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Tendo ouvido isso, eles foram batizados no nome do Senhor. Paulo impôs-lhe as mãos, e o Espírito Santo desceu sobre eles. Está escrito isso aí na sua Bíblia? Ah, achei que era só na minha, carismático. O Espírito Santo desceu sobre eles, e eles começaram então a falar em línguas e a... Veja só como que nós devemos evangelizar. Eu quero ver se na hora que você voltar para casa, você que está de ônibus de linha, se sentar alguém do seu lado, você vai perguntar: você já recebeu o Espírito Santo? Eu quero ver você que vai voltar para sua casa de avião, na hora que sentar aquele executivo do seu lado, engravatado, e você vai perguntar para ele: você já recebeu o Espírito Santo? Você já recebeu o Espírito Santo? Já? Se não, meu amigo, com a liberdade do Espírito, impõe a mão na cabeça e peça: derrama, Senhor, o seu Espírito Santo na cabeça, nessa cabeça dura, nesse coração, e muda essa vida agora. Está tudo pronto. Está tudo pronto. Eles levaram a cultura de Pentecostes, o batismo no Espírito Santo, a potencialização carismática. E deixa eu dizer para você, para mim, para a Canção Nova, para a Renovação Carismática Católica, para os movimentos: nós estamos traindo a nossa vocação se nós não estamos agindo dessa maneira. Se nós não agimos dessa maneira como Paulo agiu, eu preciso dizer para você: nós estamos traindo a nossa vocação. Nós somos um bando de medrosos, de fracos, de superficiais. Nós somos um bando de pessoas técnicas que estamos engaiolando o Espírito Santo e não estamos fazendo aquilo que o Espírito Santo nos pede. Diga para quem está do seu lado: se converta. Ou você é ou você não é. Diga para quem está do outro lado: se converta. Ou você é ou você não é. Aqui o treinamento. Diga para ele: aqui o treinamento, quem dá é o Espírito Santo.
Não é o Capitão Nascimento, não. É o Espírito Santo. Mas se você não se adequar ao Espírito Santo, diga para ele, se você não se adequar ao Espírito Santo, ele vai bater na sua cara e vai dizer: pede para sair. Não vai ser o Capitão Nascimento, não, vai ser o Espírito Santo. Pede para sair, vai embora, fica tranquilo, vai para outro lugar. Mas carismático é assim, leva a cultura do Espírito Santo para onde vai. Aonde vai, eu sou carismático. Na frente dos bispos eu sou carismático, eu não deixo de ser quem eu sou. Eu não fico lá fazendo média. Eu sou o Padre Roger Luiz da Silva, que fui batizado no Espírito Santo no ano de 1995. Prazer, eminência. Eu não posso fingir, eu não posso esquecer quem eu sou. Papa Francisco, prazer, eu sou o Padre Roger Luiz da comunidade Canção Nova. Fui batizado no Espírito Santo em 1995. Eu oro em línguas. De vez em quando Deus me dá umas profecias, uma palavra de ciência. Eu sou carismático. Poxa vida! Eu não posso fingir ser carismático em alguns momentos. Ou eu não sou, ou eu sou. Estou errado. Estou errado. Então vamos lá para o Francisco, ele é o cara. Veja o que o Francisco falou hoje. Escuta, carismático, escuta, membros da Canção Nova. A novidade, porque ele estava falando dos sinais do Pentecostes na primeira leitura: línguas, barulho, vento, carismas. Ele vai dizer: a novidade causa sempre um pouco de medo, porque nos sentimos mais seguros se temos tudo sob controle. Se somos nós a construir, a programar, a projetar a nossa vida de acordo com os nossos esquemas, as nossas seguranças, os nossos gostos. E isto verifica-se também quando se trata de Deus. Muitas vezes seguimos-lo, mas até um certo ponto sentimos dificuldades em abandonar-nos a Ele com plena confiança, deixando que o Espírito Santo seja a alma, o guia da nossa vida em todas as decisões. Nós temos medo que Deus nos faça seguir novas estradas, faça sair do nosso horizonte frequentemente limitado, fechado, egoísta, para nos abrir aos seus horizontes. Mas em toda a história da salvação, quando Deus se revela, Ele traz uma novidade. Diga para quem está do seu lado: quando Deus se revela, Ele traz uma novidade. Agora eu vou dizer para você o que o Francisco disse: Deus traz sempre novidade, transforma e pede para confiar totalmente nele. Noé construiu uma arca no meio da zombaria dos demais e salvou-se. Abraão deixou a sua terra tendo apenas uma promessa. Moisés enfrentou o poder do faraó e guiou o povo para a liberdade. Os apóstolos, antes temerosos e trancados no cenáculo, saem corajosamente para anunciar o Evangelho. Não se trata, disse o Papa, de seguir a vontade pela novidade, de seguir a novidade pela novidade, a busca de coisas novas para vencer o tédio, como sucede muitas vezes no nosso tempo. A novidade que Deus traz à nossa vida é verdadeiramente o que nos realiza, o que nos dá a verdadeira alegria, a verdadeira serenidade, porque Deus nos ama e quer apenas o nosso bem. Perguntemos-nos hoje a nós mesmos: permanecemos abertos às surpresas de Deus? Pergunte-se para você mesmo: eu permaneço aberto às surpresas de Deus? Ou nos fechamos com medo da novidade do Espírito? Mostramos-nos corajosos para seguir as novas estradas que a novidade que Deus nos oferece?
ou nós nos pomos à defesa, fechando-nos em estruturas caducas. Olha a palavra que ele usa. Nós estamos abertos à novidade ou nós estamos fechados às estruturas caducas. Você já viu alguém caducar? Já? Ou estamos fechados às estruturas caducas que perderam a capacidade do acolhimento, principalmente do Espírito Santo, da novidade. Argumento Papa. Vai nos fazer bem se nós, como carismáticos, diz o Papa, e eu estou dizendo agora parafraseando ele, vai nos fazer muito bem se nós levarmos durante essa semana essas perguntas. Eu estou aberto à novidade de Deus ou estou fechado às estruturas caducas? Nós carismáticos estamos abertos à novidade de Deus? A Canção Nova está aberta à novidade de Deus? Ou nós estamos amarrados a estruturas caducas? Por quê? Nós somos chamados a viver essa novidade do Espírito. Com tudo aquilo que eu tentei falar para você. Você está aberto à novidade? Aqueles que estão, fiquem de pé. Deus nos deu uma TV, Canção Nova, que precisa estar aberta ao Espírito e não fechada nas estruturas caducas. Liberdade do Espírito. Ergue os seus braços lá no alto. Feche os seus olhos. E vai dizendo agora para Deus que você quer experimentar o Pentecostes. Vai dizendo agora com a sua voz que você quer que o Pentecostes aconteça agora na sua vida. Diga que você quer sair do medo, que você quer abandonar esse medo que te impede de testemunhar a Jesus Cristo, que você quer abandonar esse engessamento que talvez o seu grupo, a sua comunidade tenha entrado, está engessada, não há espaço para o Espírito. Vai dizendo agora, até mesmo você pregador, você músico, diga para o Espírito Santo nesse momento: retira todo o gesso que estava me engessando. Nós pedimos, se existe algo engessando a Canção Nova, que nesse momento o Espírito Santo destrua todo o gesso, para que nós caminhemos na liberdade do Espírito a partir de agora, anunciando com intrepidez o Evangelho, sem medo, obedecendo ao Espírito Santo, obedientes ao chamado do Espírito. Mesmo que nós voltemos feridos, mas nós não vamos adoecer trancados dentro de uma salinha. Nós não queremos adoecer sem fazer a vontade do Espírito. Vem sobre nós, Espírito Santo, com essa graça da eficácia, com essa graça dos milagres, com essa graça dos sinais. Vem sobre nós, Espírito Santo, vem sobre nós. E agora toda a estrutura que muitas vezes impede o seu Espírito de agir, que tudo aquilo que impede o seu Espírito de agir, que nessa hora aconteça um grande estrondo e venha uma ventania do seu Espírito sobre nós. Aquilo que no nosso grupo, no nosso movimento, na nossa pastoral, na nossa comunidade, na nossa paróquia, nas novas comunidades, eu te peço agora, Senhor, na Canção Nova, eu não tenho medo de te pedir, realiza o novo que o Senhor tem. Nós não temos medo da novidade, nós queremos a novidade. Batiza-nos mais uma vez com teu Espírito, Senhor. Batiza-nos mais uma vez com teu Espírito, Senhor. Peça isso, eu quero ouvir a sua voz. Batiza-nos mais uma vez com teu Espírito, Senhor. Unja-nos, Senhor. Nós queremos mais, nós sabemos que o Senhor tem mais. Nós sabemos que o Senhor tem mais. Vem, Espírito Santo. Feche os seus olhos e quando te faltar as palavras, vai soltando a sua voz na linguagem do Espírito. Vai aumentando o volume da sua voz.
Nós queremos ter um coração harmonioso, um coração unido ao teu, inspirado pelo teu. Ergue os seus braços, meu irmão. É impossível no dia de Pentecostes você ficar indiferente ao Espírito Santo. Pelo amor de Deus, ergue os seus braços e clama agora. Vem, Espírito Santo, solta a sua voz sem medo. É a igreja que nos convida, que nos chama, que nos dá essa graça de nós partilharmos esse dom. Vem, Espírito Santo de Deus, e sela em nós, sela em nós, sela em nós essa obra. Vem, Espírito Santo de Deus, sela em nós essa obra. Vem, Espírito Santo de Deus, sela em nós essa obra. Liberta-nos, Espírito Santo. Faz-nos homens e mulheres livres. Uriana la Maria la Maria la Maria la Maria Ierere manara Maria la Maria la Maria la Maria la Maria Ierere manara Maria la Maria la Maria la Maria la Maria Si amara la Maria Ierere manara Maria la Maria la Maria Ierere Maria Ora la Maria la Maria la Maria la Maria
renovaplay.com. Assine já!